Você acredita em coincidências? Então me explique como é possível que os mesmos sobrenomes que controlavam o café e os escravos no século XIX, hoje, sejam donos das principais mídias progressistas do Brasil. Como é que bilionários que herdaram fortunas construídas sobre sangue e exploração agora se apresentam como defensores dos oprimidos? A verdade é que existe no Brasil uma oligarquia tão poderosa e bem articulada que conseguiu algo impressionante: transformar-se de vilã da história em heroína da justiça social, sem nunca abrir mão de um centavo sequer de seu poder. Eles financiaram a queda do Império, compraram a República, moldaram a democracia e agora controlam até mesmo os movimentos que supostamente lutam contra eles. Estamos falando de famílias que há mais de 150 anos manipulam a política brasileira como se fosse um jogo de xadrez pessoal. Eles não precisam de golpes militares ou revoluções sangrentas. Sua arma é muito mais sofisticada: o controle absoluto da narrativa. Enquanto você acredita estar consumindo informação independente, na verdade está sendo alimentado pela mesma máquina de propaganda que essas famílias criaram. E a parte mais perturbadora? Eles documentaram tudo. Existe um dossiê explosivo que mapeia exatamente como essa elite opera, quem financia quem, e como eles conseguiram convencer um país inteiro de que são seus salvadores. Poucos tiveram coragem de falar sobre isso publicamente. Mas hoje você vai conhecer os segredos mais bem guardados da verdadeira classe dominante brasileira. Prepare-se para descobrir que a realidade é muito mais sinistra do que qualquer teoria conspiratória. Você já se perguntou por que tantos bilionários e milionários no Brasil defendem causas de esquerda? Por que figuras extremamente ricas financiam movimentos que, teoricamente, deveriam ser contra a concentração de riqueza? A resposta está em uma estratégia muito mais sofisticada do que imaginamos. O filósofo Olavo de Carvalho explicava esse fenômeno de forma brilhante. Quando a elite financia discursos de esquerda, ela na verdade impede que aqueles na base da pirâmide social consigam ascender. É um mecanismo de controle social disfarçado de progressismo. Enquanto promovem a ideia de igualdade, garantem que apenas eles permaneçam no topo da hierarquia social, diferentemente de empreendedores como Elon Musk, que construíram seus impérios através de inovação e competição de mercado. Essa elite brasileira baseia sua riqueza em proteção estatal e influência política. Eles não cavaram com a unha. Eles herdaram um sistema de privilégios centenário. Recentemente, pesquisadores corajosos criaram um dossiê de 10 capítulos chamado Ku Klux Klan, que expõe essa verdadeira milícia da elite brasileira. O documento revela conexões surpreendentes entre famílias oligárquicas, grandes mídias e movimentos políticos que parecem independentes, mas na verdade fazem parte de uma mesma estrutura de poder. Um dos casos mais impressionantes é o de Augusto de Arruda Botelho. Poucos sabem que ele é bisneto e trineto de escravocratas da elite cafeeira que foram responsáveis pela derrubada da monarquia brasileira e pelo financiamento do golpe republicano. Sua família descende diretamente do Conde do Pinhal, um grande senhor de escravos. Curiosamente, quando essas informações apareceram na Wikipédia, foram misteriosamente removidas. Um padrão que veremos se repetir. O que mais choca no dossiê é descobrir como várias mídias que se apresentam como independentes e alternativas são, na verdade, financiadas por essa mesma elite. Vamos aos fatos. O Catraca Livre, de Gilberto Dimenstein, que se apresenta como uma plataforma progressista independente, foi bancado por grandes patrocinadores bancários e se beneficiou de isenção fiscal e convênios com prefeituras petistas. Dimenstein, aliás, é filho de banqueiro financiado por banqueiro, uma realidade bem diferente da imagem de jornalista do povo que projeta. Já o Quebrando o Tabu, apesar do nome que sugere rebeldia contra o sistema, foi criado por Fernando Groinsti Andrade, irmão de Luciano Huck, e é controlado por capital privado da elite paulista. A ironia é gritante. Um canal que critica a elite sendo financiado pela própria elite. A mídia ninja, que se apresenta como um coletivo independente de jornalismo,
recebe recursos de ONGs e verbas federais através de um esquema complexo, onde ONGs são geridas pelos próprios integrantes da mídia ninja. É um sistema circular de financiamento que garante dependência e controle. Um dos alvos principais do dossiê é o grupo Prerrogativas, apelidado carinhosamente de Prerro. O documento promete expor a árvore genealógica completa de todos os membros, revelando suas incoerências e verdadeiras origens. O título dedicado a eles no dossiê é revelador: O Conde do Prerrogativas e a Nova Elite da Esquerda Brasileira. Essa nova aristocracia jurídica se apresenta como defensora da democracia e dos direitos, mas suas raízes estão fincadas no mesmo sistema oligárquico centenário que sempre controlou o Brasil. Eles são, essencialmente, a mesma elite de sempre, com uma nova roupagem progressista. Um dos casos mais preocupantes revelados é o de Aldo Rebelo, ex-ministro e figura influente no meio militar brasileiro. As evidências sugerem que ele atua como um agente de influência estrangeira, especificamente ligado aos interesses russos e chineses. Quando confrontado com essas acusações, Rebelo gravou um vídeo de resposta que, inadvertidamente, confirmou muitas suspeitas. Ele nega buscar o papel de representante do presidente russo Vladimir Putin no Brasil, mas imediatamente acrescenta que também não tem nada contra o presidente russo. É uma técnica clássica soviética, negar afirmando a negativa. Mais revelador ainda é como Rebelo se refere consistentemente a Putin como presidente em vez de ditador, prestando reverência a um líder acusado de assassinar opositores, burlar eleições e perseguir adversários políticos. Ele usa anacronismos históricos, citando a Rússia histórica e o Tsar russo, para validar a narrativa de Putin, de que ele representa a continuidade do Império Russo. O que torna o caso Aldo Rebelo ainda mais grave é sua influência entre os militares brasileiros. Ele é considerado o número 1 entre os militares, o mais ouvido e respeitado. Sua influência leva a um afastamento dos Estados Unidos e a elogios constantes à Rússia e China, exatamente o que essas potências desejam para enfraquecer as alianças ocidentais do Brasil. Essa é a essência da guerra de quinta geração. Não é necessário invadir um país ou usar força militar. Basta influenciar suas elites intelectuais e militares para que elas voluntariamente adotem posições que favorecem seus inimigos estratégicos. A teoria do eurasianismo, desenvolvida por Alexander Dugin, considerado o guru de Putin, prega exatamente isso: a criação de um bloco euroasiático liderado pela Rússia para combater a influência ocidental. Dugin já debateu essas ideias com Olavo de Carvalho, que refutou brilhantemente essas teses em discussões registradas no livro Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Todo esse sistema funciona através de uma estratégia muito sofisticada de controle social. A elite financia simultaneamente discursos progressistas, que prometem mudanças sociais, e movimentos que mantêm o status quo. É um jogo de xadrez onde eles controlam ambos os lados do tabuleiro. Enquanto promovem a ideia de que lutam contra a desigualdade, garantem que apenas eles tenham acesso aos verdadeiros mecanismos de poder. Financiam a máquina burocrática, corrompem políticos e criam uma dependência sistêmica que impede qualquer mudança real na estrutura de poder. É por isso que vemos bilionários defendendo causas socialistas, não por altruísmo, mas por estratégia. Eles sabem que um sistema verdadeiramente meritocrático ameaçaria suas posições privilegiadas. Esse padrão não é novo. A mesma elite que hoje financia mídias progressistas foi responsável pela derrubada da monarquia brasileira no século XIX. Eles não fizeram isso por amor à república, mas porque o regime monárquico começava a ameaçar seus interesses econômicos, especialmente com o fim da escravidão. A república foi financiada e planejada por essa oligarquia cafeeira para garantir que pessoas favoráveis aos seus negócios chegassem ao poder político. É exatamente o mesmo padrão que vemos hoje: usar mudanças políticas aparentemente progressistas para manter e ampliar seu controle sobre o país. Um dos aspectos mais frustrantes dessa investigação
é a dificuldade de manter informações precisas disponíveis ao público. Tentativas de corrigir informações na Wikipédia são constantemente revertidas, enquanto figuras como Augusto Botelho conseguem remover referências às suas origens escravistas familiares. Existe uma verdadeira milícia digital que atua para proteger essas figuras e suas narrativas. Eles controlam não apenas o que é dito, mas também o que pode ser pesquisado e descoberto pelo público em geral. Vivemos em uma era onde a informação é poder, e quem controla a informação controla a sociedade. Essa oligarquia vestida de progresso entendeu isso perfeitamente e construiu um sistema sofisticado de controle narrativo que engloba grandes mídias, redes sociais, universidades e até organizações que se apresentam como independentes. Cabe a nós, cidadãos conscientes, questionar constantemente as fontes de financiamento por trás de cada movimento, cada mídia e cada figura pública que surge defendendo causas aparentemente nobres. A pergunta que devemos sempre fazer é: quem está pagando a conta? A verdadeira liberdade de imprensa e o verdadeiro progresso social só existem quando há transparência total sobre quem financia o quê e por quê. Enquanto isso não acontecer, continuaremos sendo manipulados por uma elite centenária que mudou de roupa, mas nunca mudou de objetivos. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.